Boa noite, é com muita alegria, muita satisfação. Estamos juntos nesta noite de segunda-feira para falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. Fico muito grata pelo convite, é sempre uma honra e uma alegria ter a oportunidade de me aprofundar um pouco mais no estudo do Evangelho e poder compartilhar um pouco dos nossos questionamentos, dos nossos apontamentos, das nossas reflexões com os nossos irmãos. Em nome da Sala Chico Xavier, também agradeço essa participação, esse convite que sempre nos deixa muito felizes. Bem, nessa noite nós vamos falar, como já dito, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, item 16. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 16 especificamente trata sobre o tema pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Teoricamente é um tema, é um título que deduz, né, que a gente pode deduzir uma simplicidade de que basta agir de determinada maneira para que possamos reconhecer quem são os verdadeiros cristãos. Mas nesse trecho e neste capítulo, de uma maneira geral, Kardec, juntamente com os Espíritos, os ensinamentos de Jesus, nos levam a refletir o que são esses verdadeiros cristãos, que tipo de obras que são esperadas. Então, são essas reflexões que Kardec, a partir das inspirações dos seus questionamentos, dos seus diálogos com os Espíritos, dos seus estudos, e juntamente com os Espíritos e, obviamente, né, com todo o ensinamento de Jesus, que é o que pauta o Evangelho segundo o Espiritismo, nos permitem analisar e trazer algumas considerações na noite de hoje. E o item 16 começa com uma citação. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Nessa frase, teoricamente tão simples, é deixado bem claro que não basta apelar para Jesus, exclamando Senhor, Senhor, quando não se segue os preceitos que são ensinados por Ele, quando não se seguem as ideias que são ensinadas por Jesus. Não vai adiantar implorarmos ajuda a Deus se de fato nós não buscamos melhorar e superar a nós mesmos. Então, se a nossa boca pede alguma coisa, mas as nossas ações, os nossos pensamentos não estão de acordo com aquilo que nós pedimos, se nós não nos tornarmos mais caridosos, se nós não nos tornarmos mais indulgentes com os nossos semelhantes, esse pedido, o fato de nós estarmos implorando, não vai ter tanta importância quanto essas mudanças verdadeiras, essas ações verdadeiras, verdadeiramente relacionadas com os ensinamentos de Cristo, que são as ideias por ele ensinadas, fariam mais efeito. Então, não são os cristãos verdadeiros aqueles apenas que vão se comprazer, que vão se satisfazer com os atos exteriores de devoção, ou que vão ficar encastelados em muralhas de egoísmo, de orgulho e de outras paixões. Então, você está preso em meio a esses sentimentos que tanto nos afastam, né, que tanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, sempre nos chamam a atenção sobre os problemas do egoísmo, do orgulho, o quanto que isso nos afasta, né, da retidão, e isso nos afasta daquilo que Jesus nos ensina. Nesse sentido, Kardec nos ensina que além desses sentimentos que nos afastam, né, estão relacionados ao orgulho, à vaidade, existe um outro ponto que vai nos afastar, de acordo com Kardec, daquilo que Jesus nos orienta, daquilo que Jesus nos ensina. E isso é pouco falado, mas a gente deve estar bem atento a isso, que isso acaba nos perseguindo constantemente, que é o medo. O medo que nós sentimos é a raiz de muitos males. Como exemplo,
Muitos buscam saber não porque eles querem se iluminar, mas porque eles têm medo de ser rejeitado. Muitas vezes a gente quer fazer uma obra de caridade não é porque a gente acha, porque nós queremos fazer o bem, é porque nós temos medo de sermos julgados por não fazer, nós temos medo de alguns, aqueles que acreditam no inferno, de ir para o inferno, de ir para o purgatório, de não ganhar bônus hora. Então, assim, as boas ações, né, executadas friamente como moeda de troca, de acordo com Kardec, pode trazer em si um significado de medo daquilo que a gente tem, daquilo que a gente teme em acontecer na vida após, na vida pós desencarne, né? Então, e esse medo, na verdade, é o orgulho. Esse medo, o orgulho nesse caso, ele está travestido de um medo que não vai nos permitir avançar, que não vai nos permitir agir, como aquilo que se diz que é agir genuinamente com o coração, agir verdadeiramente, essa busca dessas ações verdadeiras que estão associadas ao fim para o outro, fazer o bem pelo bem, não é para o meu bem. A gente sabe que quando a gente faz o bem com o próximo, nós, de uma certa maneira, vamos também ser beneficiados por esse bem. Mas esse não deve ser a nossa finalidade e é isso que Kardec nos coloca aqui. Muitos, com medo de passar por algum tipo de necessidade, eles acabam acumulando coisas que poderiam ser divididas. Muitos, com medo de receber críticas, deixam de concretizar muitos projetos. Muitos tentam diminuir a qualidade das pessoas porque essa pessoa não possui as qualidades que ela tenta criticar. Muitas pessoas têm medo de por medo de não serem respeitadas, acabam cometendo crimes. Então, esse medo que Kardec coloca, ele está presente nas diversas esferas e de diversas maneiras na nossa vida. E como a gente já colocou, esse medo, na verdade, é o orgulho travestido de medo, por eu não ter coragem de me verdadeiramente como eu sou, com minhas fragilidades, com minhas potencialidades, a partir dos meus medos, eu vou buscar estratégias que sejam elas quais forem, de acordo com os exemplos que nós citamos, de nos protegermos daquilo que a gente pode considerar como uma coisa como um complicador para a gente. Quando Jesus nos recomenda edificar a casa sobre a rocha, numa passagem que tem aqui no Evangelho, ele vai se referir à necessidade de termos uma diretriz segura no desenvolvimento da nossa vida, de vivenciar o amor, de vivenciar o bem, o amor ao próximo, no pensamento e na ação. Eu vou fazer uma analogia, desculpe a grosseria talvez, mas há muitos anos atrás, quando eu estava aprendendo a dirigir, um amigo me falou, eu tinha medo de dirigir, e ele me falou, gente, é tanta coisa para fazer. Eu falava, quero tanta coisa para fazer com o carro, muitos botões, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Eu dizia que eu não iria conseguir. E ele me falou assim, olha, em dado momento você vai sentir que o carro vai se tornar uma extensão do seu corpo. O carro vai fazer parte de você, você vai saber exatamente o que fazer sem precisar pensar. E eu acho que que essa prática do bem é uma extensão de nós mesmos, a prática do bem se tornar uma extensão de nosso corpo é porque nós já interiorizamos de tal modo que nós não conseguimos dividir essas ações. A gente faz de uma maneira sem a necessidade de reflexão, pensar nos porquês. A gente só vai seguir o caminho do coração, o caminho do bem, porque já se tornou natural. Então, nessa questão de vivenciar o bem e o amor ao próximo, que está relacionada nós edificarmos a casa sobre rocha, ter uma base sólida que nos permita avançar com a vivência necessária para estarmos de acordo com aquilo que Jesus nos coloca. Então, aquele que possui a fé consolidada pela razão, que é o que o Espiritismo nos preconiza, e inspirada no amor, não vai ser inoperante, ele vai agir. Por outro lado, aquele que não vigia, que vacila, que toma conhecimento do Evangelho,
mas vive fechado em si mesmo e não constrói uma casa e constrói a sua casa sobre areia movediça, sobre algo que não é sólido, vai acabar esmorecendo. E esse acaba sendo um cristão apenas de nome, porque ele não vivencia de fato o Evangelho. Então, essa busca de vivenciar de fato o Evangelho torna ser cristão não um rótulo, mas uma vivência, a viver essa experiência, estar constantemente com a ação do Evangelho, a compreender que o amor é um verbo que precisa de ação. O amor ao próximo está na prática constante do bem. E a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Isso é uma frase que a gente repete centenas de vezes, a gente vai repetir sempre. Porque o Evangelho são palavras, nós estudamos o Evangelho das palavras escritas para que eles se tornem ações. É aquela coisa de se tornar a extensão de nosso corpo, por fazer parte de nós mesmos. Então, quando nós compreendemos que o Evangelho deve ser a extensão do nosso corpo, os ensinamentos de Cristo devem ser a extensão do nosso corpo, porque eles já faz parte de nós mesmos, nós vamos estar começando a vivenciar o Evangelho de fato, nós estaremos começando a viver como cristãos. Então, para se tornar um cristão digno de ser chamado como cristão, é imprescindível que nós possamos nos revelar pelas nossas obras em todas as circunstâncias da vida. Nas obras mais difíceis, é aquele momento em que Deus deve estar presente conosco. O cristão, nessa verdadeiro sentido da palavra, não é somente aquele que vai guardar os ensinamentos de Jesus nas expressões mais sinceras. Você pode decorar todas as passagens do Evangelho, você pode decorar todas as questões do Livro dos Espíritos, todos os pontos, todos os capítulos do Livro dos Médiuns, mas se você não vivencia, se você não se tornou mais dócil, mais compreensivo, mais misericordioso, aquele que também vai buscar mais motivos edificantes que realmente vão erguer o reino na interioridade sobre os alicerces fortes que o sustentem, não serão considerados. A gente não pode considerar como verdadeiro cristão essa busca dessa transformação constante estarão de acordo com o tornar verdadeiro cristão, se tornar verdadeiro cristão. Vai ser possível fazer-se reconhecer como cristão. Então, a partir do momento em que você estará vivenciando essas obras, você vai estar se transformando, você vai estar se edificando sobre rochas, porque o seu alicerce será forte. Então, a gente tem diversos exemplos daquilo que a gente deve fazer. Jesus nos deixou toda uma gama de ensinamentos que podem sustentar a nossa casa, podem ser a rocha da nossa casa, mas para isso nós precisamos, a rocha é que nós ergueremos a nossa casa, mas para isso é necessário que nós compreendamos aquilo que foi dito, que nós interiorizemos aquilo que foi dito e que nós possamos praticar verdadeiramente. E essa prática associada à caridade, à misericórdia, à benevolência, devem fazer parte de nós no nosso dia a dia. A paciência com o outro, que está associada também à misericórdia. Então, e a paciência com o outro, o outro, na verdade, a gente deve lembrar isso sempre, que o outro não é só aquele irmão que nós ofertamos a sopa. O outro é nosso pai, é nossa mãe, é nosso irmão, é nosso marido, é nosso colega de trabalho. São todas aquelas pessoas que nós podemos perder a paciência, que nós podemos falar palavras agressivas, que nós podemos faltar com a caridade no dia a dia. Nós já refletimos sobre isso, quanto nós faltamos com a caridade, com aquelas pessoas que convivem de uma maneira mais próxima com a gente. Será que nossa base ela está de fato edificada sobre rochas? Quando eu perco a paciência com aquelas pessoas que estão mais perto do meu convívio, quando eu não sou caridosa com essas pessoas, quando eu ofereço palavras grosseiras para essas pessoas. Então, essa reflexão que nós queríamos trazer esta noite, no momento em que nós devemos pensar
de que forma que nós estamos nos transformando, de que forma que nossas ações elas estão em conformidade com aquilo que orienta Jesus, com aquilo que nos ensina Jesus, de que forma que as nossas ações, que os nossos pensamentos, eles estão voltados não para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para o nosso, guiados pelo medo, mas eles estão se tornando extensões do nosso corpo. Então, essa reflexão que nós gostaríamos de trazer essa noite, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos aqui e torcendo, né, para que a cada dia que passe nós possamos estar com bases mais sólidas na nossa vida, pensando na eternidade como um grande desafio para a nossa edificação. Uma boa noite a todos.